falar. Estamos entrando na fase final da série de cura interior, vida em seu nome. Nessa caminhada de cura, precisamos aprender dele. Para isso, nos matriculamos em sua escola, na escola de Jesus. Antes de começarmos o assunto de hoje, vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. Em nossa mensagem do vídeo anterior, falamos sobre os talmidim, discípulos de um mestre. Cada aluno seguia um conjunto de regras ensinadas pelo seu rabino, conhecido como o jugo do rabino. Um jugo pesado, cheio de regras, que tornava o fardo pesado, cansativo. Como falamos, o jugo de Jesus não é pesado como o do rabino, porque ele nos traz a vontade de Deus até as nossas vidas, vontade boa, perfeita e agradável. E ele caminha conosco, vive em nós. Somos por ele convidados a ir até ele e segui-lo. Vinde a mim. Somos chamados à sua escola, aprendei de mim. Será que aceitamos somente parte do convite? Muitos levantam a mão dizendo sim ao vinde, vão seguindo, mas não aprendem do Senhor. Nem sempre ir até ele e segui-lo significa aprendizado. Vamos ver isso em Marcos 3, versos 7 e 8. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguiam uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Este e muitos outros textos mostram que multidões ouviam de Jesus, vinham até ele e muitos o seguiam por vários lugares. Multidões que estavam sempre procurando por algo para satisfazer suas necessidades. Mas poucos aprendiam dele e passavam a viver por e para ele. Será que, como muitos dos que estavam nas multidões, estamos indo até Jesus sem aprender nenhuma lição com o Mestre? Na carta aos Hebreus, lemos o seguinte: Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O verso 8 enfatiza a obediência que Jesus aprendeu. O Senhor nunca foi desobediente e nem inclinado para isso. Como então poderia aprender obediência? Somente no sentido de que a obediência que causa tremenda angústia assume uma nova dimensão. Em relação a Jesus, o amor pelo Pai era tamanho que a obediência sempre tinha sido um prazer. Nunca houve qualquer hesitação ou sentimento de um preço doloroso. Mas aqui se exigia uma obediência num aspecto que tocava o próprio relacionamento do pai com o filho. Uma exigência que, na sua essência, não podia ser um prazer, mas um castigo. O nosso Senhor teve que aprender este aspecto pela experiência pessoal, bebendo o copo até a última gota, ainda que era filho. Se o filho quisesse tornar-se o sumo sacerdote salvador, adequado para todas as necessidades dos homens, precisava ir até o fim
e ser aprovado em todos os sentidos. Somente um sumo sacerdote completamente submisso a Deus poderia representar Deus perante o homem e o homem perante Deus. Jesus, como homem, completou todas as exigências de vida eterna. Como homem aperfeiçoado, Jesus se torna qualificado como sumo sacerdote. Cristo fornece a salvação eterna. Dizer que ele foi aperfeiçoado nada tem a ver com pecado. Como se tivesse pecado e depois o tivesse eliminado da sua vida. Não. Jesus é Deus, mas não podemos nos esquecer que ele se fez homem também. Jesus foi espiritualizado como homem. Ele foi aperfeiçoado e aprendeu por aquilo que sofreu. Sobre o aprendizado de Jesus, Champlin comenta o seguinte: o presente versículo mostra-nos que Jesus teve de aprender muita coisa da parte do Pai em sua humanidade. Ele aprendeu a obedecer, rejeitando o mal e praticando bem diante de tentações reais. Positivamente, ele aprendeu a desenvolver as virtudes espirituais do Pai. Também aprendeu a completar os requisitos de sua missão terrena. E por haver completado com bom êxito essa missão, foi exaltado acima dos seus companheiros. Jesus encarnado, feito homem, atingiu tão elevada obediência que Deus o exaltou acima de todos. Quando o discípulo aprende essa lição que nos foi dada pelo Mestre Jesus, quando os que o seguem de verdade aprendem a agir conforme ele agiu, o resultado será um desenvolvimento espiritual à semelhança de Cristo. Ele aprendeu a obedecer da mesma maneira que nós precisamos aprender a ser obedientes. Vou repetir. Todos teremos de aprender as lições que Jesus aprendeu como homem, sendo obedientes tal e qual ele foi. O salvo, arrependido de seus pecados, está em processo de santificação, aprendendo com Cristo. É dessa maneira que haveremos de compartilhar de sua glorificação. Depois de aprendidas as lições, seremos levados à perfeição para comparecermos na presença de Deus e herdarmos a vida eterna. Todavia, para que possamos ser como Cristo, precisamos permitir a ação do Espírito Santo nos transformando tal como transformou a pessoa de Jesus, homem. No próximo vídeo, vamos falar de uma outra lição que o discípulo precisa aprender e viver. Agora vamos orar. Pai nosso, que linda lição de obediência o Mestre nos dá, que possamos aprender dele e com ele, a viver com ele, sendo obedientes a Ti, ó Pai, independente das circunstâncias. Ajude-nos, Senhor, precisamos dessa submissão e obediência completa a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.